Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e hoje nós estudaremos matemática. O tema da aula de hoje é números racionais, simbolizado pela letra Q. Primeiramente, vamos começar por aquilo que nós já conhecemos, os números naturais. Lembra lá na educação infantil que nós aprendemos a contar 1, 2, 3? Então, são os números naturais, são eles 0, 1, 2, 3. Eles estão colocados em uma reta numérica. Isso aqui faz lembrar a régua que nós utilizamos em sala de aula, certo? Os números inteiros nós também já conhecemos, mas eles são compostos pelos números naturais, sendo eles 0, 1, 2 e 3, acrescentados dos mesmos números, só que negativos. Sabe no jornal, quando a gente ouve a temperatura de determinada cidade, não é o nosso caso, né? Mas no sul do Brasil, geralmente em algum lugar faz uma temperatura de menos 2 graus. Olha lá, menos 2. Ele está à esquerda do número 0. Então, esses são os números inteiros. E a aula de hoje, nós iremos estudar os números racionais, sendo eles aqui colocados nessa reta numérica. Olha só, tá um pouquinho confuso aqui, mas é que são muitos números. Então, olha só, temos o 0, que são os números naturais, 1, 2 e 3. Temos os números inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, acrescentados de alguns números em forma de fração e alguns números em forma de decimal. Nós também já estudamos frações. Lembra, por exemplo, de uma pizza? Tem 8 pedaços de pizzas e sobraram 2 pedaços, então a fração da pizza é 2/8. No caso aqui, ó, 1/2, ou seja, metade da pizza, 1/2 é forma fracionária, forma de fração. Esse mesmo número, ele pode ser escrito em forma de decimal, 0,5. Vamos avançar um pouquinho. Então, os números racionais, eles são os números escritos em forma de fração, olha só, 1/2, ou na sua forma de decimal, 0,5. Esse 1/2 aqui, ele é uma divisão. Se eu dividir 1 por 2, eu vou encontrar 0,5. Olha só, lembra de R$1? R$1 dividido por 2 é 50 centavos. Então, a fração e a sua forma decimal. Esse número é a mesma coisa que esse número, escrito de formas diferentes. E aí eu trouxe a reta numérica para mostrar para vocês aonde se localiza esse meio. Esse 1/2 se localiza aqui, um pouquinho à direita do 0, e ele fica entre o 0 e o 1, certo? É a metade de 1. O 0,5 ele também está aqui, só que ele é em forma de decimal. Esse aqui é o conjunto de números. Lembra que no primeiro slide nós vimos os números naturais? O 0, 1, 2? Então, os números naturais, eles estão dentro dessa circunferência azul. Os números inteiros, que são os números naturais, mais os números negativos, eles estão aqui, ó, nessa circunferência verde. E os números racionais, que são todos os positivos, todos os inteiros e mais as frações e decimais, estão contidos aqui, nessa circunferência rosa. E aqui também são os conjuntos de números, só que está escrito na forma de numerais. Então, nós temos aqui os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. Os números inteiros, que são os números positivos, naturais, e os números negativos. E, por fim, temos os números racionais. Olha lá. Ou seja,
Os números racionais, eles são as frações, são os decimais, são os números negativos, são os números naturais. Toda essa circunferência é um número racional. Todos esses números são racionais. Somente os números dentro dessa circunferência são positivos, são os naturais. Somente esses são inteiros e naturais. Eu trouxe para vocês uma ilustração de uma fração. Imagine uma pizza e ali sobrou apenas um pedaço da fatia de pizza. Então, eu tenho 1/5. Esse 1/5 é uma divisão. Se eu dividir 1 por 5, eu vou encontrar o 0,2. Esse 0,2, ele está bem aqui, ó. 0, 0,1, 0,2. Está bem aqui, ó, entre o 0 e o 1. Esse 0,2, eu também encontro ele nessa reta aqui, ó. Sabe essa régua que a gente usa em sala de aula? Olha só. 0, 1, entre o 0 e o 1 tem vários números ali. Essa aqui é uma outra reta com a unidade de medida em metros. E eu trouxe para mostrar para vocês que entre o 1,2 e o 1,3 está ampliado aqui, ó, tem vários números. 1,21, 1,22 e assim por diante. Este outro instrumento aqui é uma trena. Ele também mostra a marcação, né? 47, 48, 49. Aqui na figura ampliada, nós temos o 48, 48,1, 2, 3, 4, 5, 6. 48,6 é a marcação. Então, os números racionais que são escritos em forma de fração, e essas frações, são algumas delas, eu trouxe para vocês como se lê. Por exemplo, aqui nós temos uma pera, uma maçã, não sei, dividida em 2, 1/2. Como se escreve 1 sobre 10? 1/10. 1 sobre 100, 1/100, 1/1000. A fração acima de 10, por exemplo, 11, 12, 13, a gente lê 1/12 avos. A gente acrescenta o avos. 1/13 avos. 1/14 avos. Aqui são as frações menores, que são as que nós conhecemos mais. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e assim por diante. Aqui são as frações na sua forma fracionária e no desenho. Olha só, 1/4, 2/8, 1/4 e 4/16. Mais uma reta numérica, onde tem as frações. Então, gente, essa foi a nossa aula de números racionais. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. E vamos lembrar dos nossos aliados, olha só, o sabonete, a água, o álcool em gel e a máscara. Vamos nos cuidar, tá certo, criançada? Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.